Mata Amundi, bem-vindos, queridos ouvintes, a uma jornada pelo coração do sertão brasileiro. Hoje vou contar a vocês uma história que aconteceu há mais de 140 anos, mas que ressoa em nossos corações como se fosse ontem. É a história de Maria Luzia e José Antônio, duas almas que se encontraram no árido sertão baiano, onde o amor floresceu, mesmo sob o sol implacável da seca. Uma narrativa sobre superação, generosidade e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma professora que chegou carregando apenas uma mala de couro e um sonho, e um fazendeiro viúvo que havia perdido a esperança junto com as chuvas. Me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo? Qual é a sua cidade? Adoro saber de onde vêm os corações que se conectam com essas histórias. E já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma dessas narrativas que aquecem a alma. Índice a história de Maria Luzia e José Antônio. Ano 1881. Local: Vila de São Bento, sertão da Bahia. O vapor que subia da terra ainda trazia o cheiro acre da seca que havia castigado o sertão 3 anos antes. Maria Luzia Pereira sentiu esse aroma penetrante quando desceu da carroça de bois no largo da Vila de São Bento, suas saias de algodão já empoeiradas pela longa viagem de Diamantina. Carregava apenas uma mala de couro gasto, um missal com bordas douradas desbotadas e uma determinação que brilhava em seus olhos castanhos como água limpa em dia de estiagem. Aos 28 anos, havia aprendido que a vida não promete facilidades, apenas oportunidades disfarçadas de desafios. Na venda de Dona Benedita, enquanto bebia a água fresca do pote de barro e sentia o frescor escorrer pela garganta ressecada, ouviu pela primeira vez o nome que mudaria seu destino: José Antônio Ferreira. Aquele homem perdeu a alegria junto com a finada, murmurava Dona Benedita, enxugando as mãos no avental. Desde que Conceição se foi no parto, lá na fazenda Santa Rita, ele não é mais o mesmo. Virou bicho do mato, só fala o necessário. Maria Luzia ajeitou o xale sobre os ombros e sentiu uma pontada no peito, como se reconhecesse na dor alheia um eco da sua própria angústia. Havia deixado para trás em Minas Gerais não apenas uma cidade, mas também a vergonha de ser considerada mulher incompleta. Palavras que ainda ecoavam em sua mente como pedras atiradas em poço seco. O sino da capela de São Bento tocou as Ave-Marias, e Maria Luzia ergueu os olhos para o céu que começava a ganhar tons alaranjados. Seria aqui, nesta terra de gente simples e coração aberto, que tentaria reconstruir não apenas uma carreira como professora, mas a própria alma despedaçada. Não sabia ainda que a poucos quilômetros dali, sob o mesmo céu que se tingiu de vermelho naquele entardecer, um homem observava o pôr do sol do alpendre de sua casa grande, pensando se algum dia voltaria a sentir esperança fluir em suas veias, como a água que brotava do poço da fazenda. A carroça de bois atolou no barro seco próximo ao chafariz da vila, numa manhã que prometia calor sufocante. Maria Luzia tentava empurrar a roda teimosa quando uma sombra se projetou ao seu lado, seguida pelo pisar manso de cascos na terra batida. José Antônio Ferreira desceu do cavalo baio com movimentos medidos, como quem não desperdiça energia com gestos desnecessários. Era um homem alto, de ombros largos moldados pelo trabalho na fazenda, com barbas bem aparadas e olhos que carregavam a cor do céu antes da tempestade. "A senhora precisa de ajuda", disse ele não como pergunta, mas como constatação simples de quem enxerga o que precisa ser feito. Maria Luzia ergueu o rosto, sentindo algumas mechas de cabelo grudarem na testa úmida de suor. "Sou a nova professora, Maria Luzia Pereira." Estendeu a mão enluvada, gesto que ele aceitou com a brevidade respeitosa dos homens do sertão. "José Antônio", respondeu ele, dirigindo-se à carroça. Com facilidade que falava de músculos acostumados ao trabalho pesado, liberou a roda do atoleiro. Outros moradores da vila se aproximavam curiosos. A chegada de uma professora era acontecimento raro. Maria Luzia sentiu os olhares avaliadores e endireitou os ombros. "Vim ensinar as primeiras letras e as 4 operações", anunciou, dirigindo-se tanto a José Antônio quanto aos demais. "Pretendo levar o ensino também aos sítios e fazendas." José Antônio a estudou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Havia algo na postura daquela mulher, uma dignidade silenciosa, uma força contida,
que despertou nele uma curiosidade há muito adormecida. No sertão, disse ele finalmente, quem ensina com verdade sempre encontra quem precisa aprender. Mas são longas as distâncias, e o sol não perdoa. Já aprendi que o sol só castiga quem não tem propósito firme, replicou Maria Luzia, ajeitando os livros na carroça. Por um instante fugaz, algo que poderia ter sido um esboço de sorriso tocou os lábios de José Antônio. Ele montou no cavalo, tocou a aba do chapéu numa despedida silenciosa e seguiu seu caminho, deixando para trás apenas o eco dos cascos na terra e uma professora que sentiu, pela primeira vez desde que chegara ao sertão, que talvez tivesse encontrado alguém que compreendia a linguagem dos corações feridos. Mas seria esta a única vez que se encontrariam, ou o destino tramava outros planos para aquelas duas almas solitárias? O padre Francisco encontrou Maria Luzia ajoelhada na capela de São Bento, numa tarde de terça-feira, quando até os santos pareciam suar dentro dos nichos de madeira. Era um homem de 60 anos, com mãos calejadas que falavam de uma juventude passada entre enxadas antes da vocação religiosa. Filha, disse ele, acomodando-se no banco ao lado dela, ouvi dizer que procura lugar para ensinar. Conhece a fazenda Santa Rita? Maria Luzia ergueu os olhos do missal. Conheço o dono de nome. José Antônio é homem de palavra. Se prometer escola, escola há de ter, e Deus sabe como aquela gente precisa das letras. 3 dias depois, Maria Luzia seguiu pela estrada de chão batido que levava à fazenda, montada numa égua mansa emprestada por Dona Benedita. O sol da manhã dourava os campos ressecados, e o ar trazia o perfume adocicado dos últimos cajueiros em flor. A casa grande da Santa Rita erguia-se imponente no meio de um terreiro varrido, com um alpendre generoso sustentado por colunas de aroeira. José Antônio a esperava na sombra, como se soubesse que ela viria. Trouxe uma proposta, disse Maria Luzia, desmontando com a graciosidade de quem aprendera a cavalgar nas montanhas mineiras. Eles caminharam até o engenho abandonado, uma construção de taipa e telhas que outrora moeu cana para a rapadura e agora abrigava apenas teias de aranha e o silêncio dos sonhos interrompidos pela seca. Aqui, disse José Antônio, empurrando a porta pesada. Se a senhora conseguir transformar isto numa escola, a fazenda oferece o que for preciso. Maria Luzia entrou no espaço sombrio, sentindo o cheiro de madeira velha e terra batida. Fechou os olhos e pôde visualizar. Bancos toscos de aroeira, um quadro feito da porta velha de cedro pintada com tinta de carvão, crianças e adultos debruçados sobre letras que se transformariam em palavras, palavras que se tornariam mundos. Aceito, disse ela simplesmente. Severino, o capataz de confiança, foi chamado para organizar o mutirão. Era um homem negro de 50 anos, com cicatrizes nas mãos, que contavam histórias de 15 anos de fidelidade à fazenda. Em uma semana, o engenho velho ressurgiu como escola. Na primeira aula, ao cair da tarde, quando o trabalho na roça permitia, vieram 12 pessoas. Rita, viúva de 35 anos, foi a primeira a traçar o próprio nome no chão de terra batida com um graveto. José Antônio observava do alpendre da casa grande, e Maria Luzia sentia aquele olhar como um sol morno nas costas, diferente do sol que castigava. Era um olhar que aquecia sem queimar. Mas por que aquele homem silencioso despertava nela uma inquietação que não sabia nomear? As semanas se sucederam com a regularidade das aulas vespertinas. Maria Luzia hospedava-se na vila, na casa de Dona Benedita, mas passava os dias na fazenda Santa Rita, onde a escola no engenho velho florescia como mandacaru em ano de chuva. José Antônio começou a aparecer nas aulas, discreto, sentado nos degraus do alpendre de onde podia ouvir as lições. Nunca interferia, apenas observava com aquela atenção silenciosa que Maria Luzia começava a reconhecer como marca de sua personalidade. Foi numa tarde de sexta-feira, quando os alunos já haviam partido e o sol pintava o céu de tons rosados, que ele a convidou para conhecer o pomar. Caminharam entre cajueiros centenários, seus troncos retorcidos, contando histórias de secas e invernos. Minha finada gostava de bordar aqui, disse José Antônio, parando sob a sombra generosa de uma árvore especialmente frondosa. Dizia que os cajueiros eram como o povo do sertão, retorcidos pela vida, mas sempre dando frutos. Maria Luzia tocou a casca rugosa do tronco, sentindo a textura áspera sob os dedos. Era muito jovem quando partiu?
22 anos. Sonhávamos. Ele hesitou, olhando para o horizonte onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Sonhávamos em ver Filho Homem tocando esta terra. O silêncio que se seguiu foi denso como o ar antes da tempestade. Maria Luzia sentiu as palavras subirem pela garganta como água de poço profundo, carregadas de uma dor que ela própria mal conseguia suportar. Conheço essa dor, disse ela finalmente. A dor que não tem nome nem remédio. José Antônio voltou-se para ela, e pela primeira vez, Maria Luísa viu além da cortesia e da reserva. Viu um homem que, como ela, carregava feridas invisíveis. A senhora também perdi algo que nunca tive, completou ela, erguendo os olhos para as primeiras estrelas. Em Minas, diziam que eu era mulher incompleta, que meu ventre era terra seca onde nada podia nascer. Eles permaneceram lado a lado sob o cajueiro, 2 náufragos que haviam encontrado destroços do mesmo naufrágio. José Antônio apontou para um juazeiro plantado entre os cajueiros, mais novo que as outras árvores. Conceição plantou essa árvore quando soube que estava esperando. Dizia que seria para o menino brincar na sombra. Sua voz carregava uma melancolia doce, como o perfume dos cajus maduros. Às vezes penso que as plantas entendem melhor que nós os mistérios de Deus. Maria Luzia olhou o juazeiro, com seus galhos ainda jovens estendidos para o céu estrelado, e sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que não conseguia nomear, mas que aquecia como brasa no final do dia. Seria possível que 2 pessoas quebradas pudessem, juntas, formar algo inteiro? A carta chegou numa manhã de outubro, trazida pelo correio que passava pela vila de São Bento uma vez por mês. Dona Benedita a entregou a Maria Luzia com aquela curiosidade discreta das mulheres do interior, que respeitam os segredos alheios, mas não deixam de notá-los. Maria Luzia reconheceu de imediato a letra miúda e caprichada de sua irmã Catarina. Guardou a correspondência no bolso do vestido e só a abriu mais tarde, na solidão do quarto que ocupava na casa da vendeira. Minha querida irmã, escrevo estas linhas com o coração apertado. Barnabé Machado casou-se no último domingo com Isadora, filha do coronel Tibúrcio. Foi uma festa grandiosa com banda de música e fogos de artifício. Mamãe chorou muito, dizendo que deveria ter sido você no altar. Maria Luzia dobrou a carta sem terminar de ler. As palavras se misturavam diante de seus olhos como tinta borrada pela chuva. Barnabé Machado, o homem que havia prometido amá-la até que a morte os separasse, o mesmo que a rejeitara quando soube que ela jamais lhe daria herdeiros. Naquela tarde, na escola do Engenho Velho, suas mãos tremiam enquanto escrevia no quadro improvisado. Os alunos notaram sua distração, mas respeitaram o silêncio da professora, como respeitavam o silêncio das coisas sagradas. José Antônio apareceu ao final da aula, como havia se tornado seu costume, mas desta vez, em lugar de se acomodar nos degraus do alpendre, aproximou-se dela. A senhora não está bem, disse ele sem rodeios. Maria Luzia tentou sorrir, mas seus lábios tremularam. Recebi notícias de Minas, do passado que pensei ter deixado para trás. Eles caminharam até o pomar, onde o perfume dos cajueiros maduros pesava no ar como incenso. Maria Luzia contou então sobre Barnabé, sobre o casamento desfeito, sobre o médico que declarara sua esterilidade como se fosse uma sentença de morte. Disseram que eu era como árvore que não dá frutos, murmurou ela, tocando a casca do cajueiro mais antigo. Que homem algum me quereria sabendo da minha incompletude. José Antônio ficou em silêncio por longo tempo, observando-a com aqueles olhos que pareciam capazes de enxergar através das aparências. No sertão, disse ele finalmente, aprendemos que as melhores árvores são aquelas que sobrevivem às secas mais duras. Não são sempre as que dão mais frutos, mas as que oferecem a melhor sombra. Maria Luzia sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Lágrimas que havia guardado por meses, talvez anos. José Antônio estendeu-lhe um lenço de algodão grosso, cheirando a alfazema e sol. Vim para o sertão para ser gente inteira outra vez, confessou ela. Para encontrar um lugar onde meu valor não fosse medido apenas pela capacidade de gerar filhos. E encontrou? Perguntou ele, sua voz carregando uma ternura que ela não esperava. Maria Luzia olhou ao redor, para a escola onde ensinava, para os cajueiros que se preparavam para uma nova florada, para o homem que a escutava sem julgamentos. Acho que sim, respondeu ela. Acho que finalmente encontrei.
Mas seria essa sensação de pertencimento verdadeira ou apenas a calmaria antes de uma nova tempestade? Novembro trouxe consigo as primeiras nuvens carregadas, promessas ainda tímidas de um inverno que poderia chegar. Maria Luzia havia se tornado parte da rotina da fazenda Santa Rita, como o orvalho que beijava a terra nas madrugadas frescas. Os alunos da escola do Engenho Velho já conseguiam ler frases inteiras, e Rita, a viúva que fora a primeira a escrever o nome, agora ajudava os mais novos com a paciência de quem descobrira o poder libertador das letras. Foi numa dessas tardes, quando as aulas haviam terminado e os últimos raios de sol douravam o pomar, que Maria Luzia tomou uma decisão que mudaria ambos os destinos. Encontrou José Antônio no lugar de sempre, sob o juazeiro plantado por Conceição, onde ele costumava ficar quando precisava pensar. Ele regava a jovem árvore com a água preciosa do poço, gesto que repetia religiosamente todas as tardes. José Antônio, disse ela, e havia uma determinação nova em sua voz, como metal temperado no fogo. Preciso lhe dizer uma coisa. Ele largou o regador e voltou-se para ela, notando algo diferente em seu semblante. Maria Luzia respirou fundo, como quem se prepara para saltar de um penhasco. Eu não posso lhe dar filho do sangue, começou ela, as palavras saindo claras e firmes. Mas posso ser mãe de tudo que precisar de cuidado nesta casa. Posso amar esta terra como se tivesse nascido nela. Posso honrar a memória de Conceição criando raízes onde ela plantou sonhos. José Antônio permaneceu imóvel, os olhos fixos no rosto dela, como quem tenta decifrar um enigma. O silêncio se estendeu entre eles pesado de possibilidades. Aprendi que maternidade não mora só no ventre, continuou Maria Luzia, agora com lágrimas rolando livremente pelo rosto. Mora no coração que se entrega, nas mãos que cuidam, na voz que ensina e consola. Posso ser mãe dos órfãos que batem à sua porta, dos vaqueiros feridos, dos sonhos que ainda não nasceram, mas podem nascer. Ela estendeu as mãos, palmas para cima, num gesto de entrega total. Se quiser aceitar uma mulher que traz apenas amor e disposição para o trabalho, aqui estou. José Antônio olhou para as mãos estendidas, mãos pequenas mas calejadas pelo trabalho, mãos que haviam segurado livros e giz, que haviam ensinado crianças a ler, que tremulavam agora com a coragem da vulnerabilidade absoluta. Preciso de 3 dias, disse ele finalmente, a voz rouca, para consultar a consciência e a memória da finada. Maria Luísa assentiu, entendendo. Recolheu as mãos e as entrelaçou diante do corpo, recuperando a compostura. Estarei na vila esperando sua resposta. Quando ela se afastou, caminhando entre os cajueiros com a dignidade de uma rainha, José Antônio permaneceu sob o juazeiro até que a primeira estrela aparecesse no céu. Então ajoelhou-se junto à árvore e murmurou uma oração que ninguém mais ouviu, dirigida a uma mulher que partira cedo demais e a um Deus que talvez estivesse oferecendo uma segunda chance para 2 corações feridos. Como responderia José Antônio a uma proposta que poderia transformar sua vida para sempre? Os 3 dias se arrastaram como uma seca sem fim. Maria Luzia manteve a rotina na vila, ajudava a Dona Benedita na venda, visitava os doentes com o padre Francisco, ensinava as primeiras letras para as crianças que não podiam ir até a fazenda. Mas seus pensamentos voavam constantemente para Santa Rita, como pássaros que sempre voltam ao mesmo ninho. Na manhã do 4º dia, encontrou José Antônio esperando-a na porta da casa de Dona Benedita. Estava montado no cavalo baio, segurando as rédeas de uma égua mansa, a mesma que ela costumava usar para ir à fazenda. Venha comigo, disse ele simplesmente. Cavalgaram em silêncio pela estrada conhecida, mas Maria Luzia percebia algo diferente no ar, como a eletricidade que antecede a tempestade. José Antônio parecia mais ereto na sela, menos curvado pelo peso da solidão. Pararam no pomar, sob o juazeiro. A árvore havia crescido alguns centímetros nos últimos meses, seus galhos se estendendo com a confiança das coisas que sabem seu lugar no mundo. Falei com Conceição, disse José Antônio desmontando devagar. Não em sonho, não em visão. Falei com ela aqui, onde ela plantou esta árvore para o filho que não chegou a ver. Maria Luzia desceu da égua, o coração batendo como tambor em festa de São João. E ela me lembrou de uma coisa que havia esquecido, continuou ele, aproximando-se do juazeiro.
Quando soube que estava esperando, disse que Deus fecha uma porta, mas deixa a janela aberta, que o amor encontra sempre um jeito de continuar. Ele voltou-se para Maria Luzia e ela viu nos olhos dele uma luz que não estava lá 3 dias antes. Aceito sua proposta, disse ele, estendendo a mão. Não porque precise de alguém para cuidar da fazenda ou da casa. Aceito porque reconheço em você a mesma coragem que trouxe Conceição de longe para casar comigo. A coragem de amar sem garantias. Maria Luzia tomou a mão estendida, sentindo a firmeza dos dedos calejados, a honestidade da pele áspera pelo trabalho. Mas há condições, disse José Antônio, sorrindo pela primeira vez desde que ela o conhecera. A escola continuará. Os órfãos que chegarem serão nossos filhos. E este juazeiro será protegido até que se torne a maior árvore do sertão. Aceito todas as condições, respondeu Maria Luzia, e sua voz era clara como água de nascente. Eles permaneceram de mãos dadas sob o juazeiro, enquanto as primeiras nuvens da tarde se formavam no horizonte. Era dezembro, e o ar trazia promessas de chuva. Quando? Perguntou ela. Depois das primeiras chuvas, disse ele, para que nosso casamento comece com bênção do céu. Mas antes que as chuvas chegassem, o destino preparava para eles uma prova que testaria a fé de ambos na própria vida. Janeiro de 1882 chegou sem as chuvas prometidas. O céu se mantinha azul e implacável, e os fazendeiros começavam a murmurar sobre a possibilidade de uma nova seca. Maria Luzia notava a preocupação crescente nos olhos de José Antônio, que passava horas observando o horizonte em busca de nuvens que não vinham. Foi numa manhã de terça-feira, enquanto ensinava as contas de somar na escola do Engenho Velho, que Maria Luzia sentiu uma náusea súbita. Atribuiu ao calor excessivo e ao cheiro forte do giz improvisado, mas a sensação se repetiu nos dias seguintes, sempre no mesmo horário. Dona Benedita, que tinha olhos de águia para certas coisas, notou quando Maria Luzia recusou o café da manhã pela 3ª vez. Menina, disse a vendeira, estudando o rosto pálido da professora, quando foi sua última vez de mulher? Maria Luzia parou de mastigar o pão com rapadura. A pergunta a atingiu como um raio em dia de céu claro. Fez as contas mentalmente, recontou, conferiu novamente. Não pode ser, murmurou ela, a voz trêmula. Pode e deve, disse Dona Benedita com a sabedoria de quem assistiu mais de 100 partos. Corpo de mulher não mente. E você tem todos os sinais. Maria Luzia sentiu o mundo girar ao seu redor. Apoiou-se na mesa da cozinha, tentando absorver a possibilidade que durante anos considerara impossível. Mas os médicos disseram: médico sabe de doença, replicou Dona Benedita, preparando um chá de erva cidreira. Milagre é assunto de Deus. A notícia se espalhou pela vila, como vento levando semente. Maria Luzia, a professora que se julgava estéril, estava esperando o filho. Na capela de São Bento, as mulheres acendiam velas para Santa Rita, padroeira dos impossíveis. José Antônio recebeu a notícia no alpendre da Casa Grande, quando Maria Luzia foi à fazenda numa tarde de céu encoberto que finalmente prometia chuva. Ele a ouviu em silêncio, os olhos fixos no rosto dela como quem tenta compreender um mistério. Tem certeza? Perguntou ele finalmente. Dona Benedita tem certeza, respondeu Maria Luzia. E meu corpo está mudando. José Antônio levantou-se da cadeira de balanço e caminhou até a grade do alpendre. Permaneceu lá por longos minutos, observando as nuvens escuras que se acumulavam no horizonte. Conceição, murmurou ele, tão baixo que Maria Luzia quase não ouviu. Conceição, será que é você intercedendo por nós? Quando se voltou para Maria Luzia, ela viu lágrimas rolarem pelos sulcos profundos de seu rosto. Santa Rita, disse ele, a voz embargada. Vou mandar fazer um oratório para Santa Rita, padroeira dos impossíveis. Naquela noite, as primeiras gotas de chuva começaram a cair sobre o sertão ressecado. Maria Luzia estava na casa de Dona Benedita, tomando chá de hortelã para acalmar o estômago enjoado, quando ouviu o som abençoado da água tocando o telhado de barro. As mulheres da vila saíram às portas e janelas, estendendo as mãos para receber as gotas como bênçãos. E no meio delas, Maria Luzia tocou o ventre ainda liso e sorriu através das lágrimas. Seria possível que 2 milagres chegassem juntos, a chuva e a vida que crescia dentro dela? As chuvas de janeiro trouxeram mais que alívio para a terra ressecada, trouxeram revelações.
Com o estômago cada vez mais enjoado e o corpo mudando dia a dia, Maria Luzia precisou revelar a José Antônio um segredo que guardava desde que chegara ao sertão. Encontraram-se no pomar numa tarde em que a chuva havia parado de cair, deixando o ar limpo e perfumado. Os cajueiros brotavam folhas novas, e o Juazeiro de Conceição parecia ter crescido uma altura inteira overnight. Há algo que preciso lhe contar, disse Maria Luzia, as mãos cruzadas sobre o ventre. Sobre por que vim realmente para o sertão. José Antônio a escutou em silêncio, enquanto ela falava sobre a herança deixada por Madrinha Rosa, uma escritura de direito perpétuo, sobre um olho d'água nas terras próximas à Diamantina, que lhe fora dado como dote e que ela trouxera consigo na mala de couro. É uma nascente pequena, explicou ela, tirando o documento amarelado do bolso do vestido, mas nunca seca, nem nos anos mais difíceis. Madrinha Rosa dizia que era água abençoada. José Antônio estudou o documento à luz que filtrava através das nuvens. Era uma escritura legítima, reconhecida em cartório, garantindo direitos sobre uma fonte de água, tesouro mais valioso que ouro no sertão. Por que não falou antes? Perguntou ele, sem reprovação na voz. Porque não queria que pensasse que eu vinha atrás de marido por interesse, respondeu Maria Luzia, baixando os olhos. Queria ser aceita por quem sou, não pelo que trago. José Antônio dobrou o documento com cuidado e o devolveu a ela. E agora? O que pretende fazer com esta herança? Maria Luzia olhou ao redor, para a terra que já começava a reverdecer com as chuvas, para a casa grande onde esperava viver, para o engenho velho que se transformara em escola. Quero construir uma aguada aqui, na Santa Rita, disse ela, a voz firme, uma que sirva não só à fazenda, mas a toda a região, para que nunca mais falte água para gente nem bicho. A construção da aguada começou na semana seguinte. Mestre Inácio, pedreiro experiente da vila, comandou o mutirão que durou 5 dias. Homens e mulheres trabalharam lado a lado, abrindo a cacimba, assentando as pedras do tanque, construindo a estrutura que duraria gerações. Maria Luzia, mesmo grávida, supervisionava os trabalhos com a dedicação de quem via um sonho tomar forma. José Antônio observava, admirado, aquela mulher que parecia crescer em determinação a cada dia. No domingo, Padre Francisco benzeu a obra com água benta, e a aguada foi aberta para uso de toda a comunidade. A água brotava cristalina e fresca, suficiente para homens, animais e plantações. Aguada de Santa Rita, anunciou José Antônio solenemente, batizando o local. Doravante, esta água pertence a quem dela precisar. Naquela noite, enquanto Maria Luzia descansava no quarto que seria seu após o casamento, sentiu pela primeira vez o bebê se mexer em seu ventre. Era uma sensação suave, como peixinho nadando em águas calmas. Tocou a barriga arredondada e sorriu. Milagres, descobrira ela, não vinham sozinhos, vinham em enchentes que mudavam para sempre a paisagem da vida. Mas seria o maior milagre ainda estava por vir, testando a generosidade de seu coração. Março chegou com chuvas abundantes e 2 surpresas que mudariam para sempre o rumo da fazenda Santa Rita. A primeira foi Raimundo, órfão de 19 anos, que apareceu na porteira numa manhã de neblina cerrada, carregando apenas uma trouxa de roupas e os olhos fundos da fome. Vim de Canudos, disse ele a José Antônio, que o recebeu no alpendre. Ouvi dizer que aqui não falta trabalho nem comida para quem tem vontade de labuta. A segunda surpresa chegou no mesmo dia. Chico, irmão mais novo de Raimundo, de apenas 17 anos, com o mesmo olhar determinado e as mesmas mãos calejadas precocemente pela necessidade. Maria Luzia, que estava na escola quando os rapazes chegaram, sentiu o coração se apertar ao vê-los. Reconhecia naqueles rostos jovens marcados pela luta a mesma expressão que via no espelho nos tempos difíceis em Minas Gerais. Podem ficar, disse José Antônio sem hesitar. Há lugar na Santa Rita para quem chega com honestidade. Nos dias que se seguiram, os irmãos provaram seu valor. Raimundo demonstrou talento natural com o gado, e Chico revelou-se habilidoso carpinteiro. Mas foi na escola do Engenho Velho que Maria Luzia viu o verdadeiro milagre acontecer. Ambos os rapazes que nunca haviam pisado numa sala de aula absorviam as lições com sede de quem encontra água depois de longa caminhada. Raimundo aprendia a ler com a determinação de quem enxerga nas letras uma ponte para um futuro melhor.
Chico desenhava números no chão de terra batida, como quem desenha mapas de sonhos. Professora, disse Raimundo numa tarde, depois que os outros alunos haviam partido, a senhora acha que um dia poderei escrever meu nome num papel de verdade? Maria Luzia olhou para aquele rapaz que poderia ter sido seu filho se a vida tivesse seguido outros caminhos e sentiu uma ternura que rival com o amor maternal que crescia em seu ventre. Não apenas escrever, respondeu ela, mas assinar documentos importantes. Talvez até mesmo escrituras de terra. José Antônio, que ouvia a conversa do alpendre, entrou na escola e se dirigiu aos dois irmãos. Raimundo Chico, disse ele, a voz carregada de uma emoção que raramente mostrava. Se quiserem, podem deixar de ser apenas trabalhadores da Santa Rita. Podem ser filhos desta casa. Os olhos dos rapazes se encheram de lágrimas. Chico foi o primeiro a falar, a voz embargada. Senhor José Antônio, seria uma honra carregar o nome da família que nos acolheu. Então que assim seja, disse José Antônio. Raimundo Ferreira e Francisco Ferreira. Estes serão seus nomes a partir de hoje. Maria Luzia, observando a cena com as mãos sobre o ventre onde crescia seu filho, compreendeu que estava presenciando o nascimento de uma família construída não apenas pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha. Naquela noite, enquanto a chuva tamboritava no telhado, ela escreveu em seu diário: Aprendi hoje que maternidade e paternidade são rios que correm em muitas direções. José Antônio não apenas me aceitou como esposa, me acolheu como mãe dos filhos que o destino nos enviou de diferentes maneiras. Mas os desafios de formar uma família não convencional estavam apenas começando. Como reagiria a comunidade a essas mudanças? O casamento de Maria Luzia e José Antônio foi marcado para o último domingo de abril, quando ela completaria 6 meses de gravidez e as chuvas diminuiriam sua intensidade. A Capela de São Bento nunca havia visto celebração tão esperada. A união da professora que trouxera o milagre da água com o fazendeiro que abrira sua casa para os órfãos da seca. Dona Benedita comandou os preparativos com a eficiência de um general. O vestido de Maria Luzia foi cortado por suas próprias mãos em cetim cor de marfim, com mangas compridas e cintura ajustada acima do ventre arredondado. O véu pertencera à mãe de Dona Benedita, guardado em cânfora durante décadas para ocasiões especiais. José Antônio mandou fazer uma aliança nova para si e reformou a de Conceição para Maria Luzia, gesto que ela interpretou não como falta de consideração, mas como bênção da primeira esposa sobre o novo matrimônio. Na manhã do casamento, enquanto se vestia na casa de Dona Benedita, Maria Luzia recebeu uma visita inesperada. Conceição das Dores, a viúva que antes cortejava José Antônio, apareceu à porta com um embrulho nas mãos. Vim trazer isto, disse ela, estendendo o pacote. Dentro havia 1/3 de madeira de aroeira, trabalhado à mão com contas perfeitamente arredondadas. Foi de minha mãe, explicou Conceição das Dores, os olhos úmidos. Ela dizia que protegia as mulheres na hora do parto. Quero que você tenha. Maria Luzia aceitou o presente com gratidão, compreendendo que aquele gesto representava mais que reconciliação. Era o reconhecimento de que o amor verdadeiro se alegra com a felicidade alheia, mesmo quando renuncia aos próprios sonhos. A cerimônia aconteceu ao meio-dia, com a capela lotada de gente simples do sertão. Padre Francisco conduziu a missa com a solenidade das grandes ocasiões. Mas foi na hora dos votos que aconteceu o momento mais tocante. José Antônio, dirigindo-se a Maria Luzia diante do altar, falou com a voz clara e firme: Prometo amar você e os filhos que Deus nos deu, este que vem crescendo, e os 2 que já nos chegaram pelos caminhos da vida. Prometo que a água que você trouxe nunca será negada a quem dela precisar. Maria Luzia respondeu com as mãos trêmulas sobre o ventre. Prometo honrar a memória de Conceição, cuidando da terra que ela amou. Prometo ser mãe de todos os filhos que chegarem até nós, e guardiã das águas que Deus confiou às nossas mãos. Quando o Padre Francisco os declarou marido e mulher, a chuva começou a cair mansamente sobre o telhado da capela, como bênção do céu. Os sinos tocaram, e a multidão explodiu em festa. A celebração continuou na fazenda Santa Rita, onde foram montadas mesas compridas sob o alpendre expandido para a ocasião. Raimundo e Chico, agora oficialmente Raimundo Ferreira e Francisco Ferreira, ajudaram a servir os convidados com o orgulho de filhos da casa.
Quando o sol se pôs, Maria Luzia e José Antônio caminharam até o Juazeiro de Conceição, onde a aguada refletia as primeiras estrelas. Ele tocou a barriga dela, sentindo o bebê se mexer. Nossa família está completa, disse ele. Ainda não, respondeu Maria Luzia com um sorriso misterioso. Falta o mais importante. José Antônio a olhou intrigado, mas ela apenas sorriu e acariciou o ventre onde crescia o futuro. Que surpresa final Maria Luzia reservava para aquela família que o destino havia unido de maneira tão singular. Junho chegou com o ventre de Maria Luzia proeminente como lua cheia e uma decisão amadurecendo em seu coração como fruto no pé. A filha, pois Dona Benedita garantia que seria menina, mexia-se constantemente como se ansiosa para conhecer o mundo que a esperava. A aguada da Santa Rita havia se tornado ponto de encontro de toda a região. 3 vilas vizinhas mandavam suas carretas buscar água nos períodos de maior estiagem, e José Antônio nunca negou o recurso a ninguém. Mas Maria Luzia observava e pensava, observava e planejava. Foi numa tarde de terça-feira, quando sentia as primeiras contrações espaçadas que anunciavam a proximidade do parto, que Maria Luzia anunciou sua decisão mais importante. Quero ir ao cartório de Feira de Santana, disse ela a José Antônio, que descansava no alpendre depois de um dia cuidando do gado. Agora, com o menino prestes a nascer? Por isso mesmo, respondeu ela, acariciando o ventre. Quero que nossa filha nasça sabendo que seus pais não são pessoas que guardam bênçãos para si. No sábado seguinte, numa carroça adaptada com colchões para tornar a viagem mais confortável, Maria Luzia seguiu para a Feira de Santana, acompanhada de José Antônio e Dona Benedita. O que ela fez no cartório ninguém soube até semanas depois. Rita nasceu numa madrugada de julho, quando as estrelas brilhavam como diamantes sobre o sertão. Dona Benedita fez o parto com a experiência de décadas, e a menina veio ao mundo chorando forte, anunciando que tinha pulmões sadios e temperamento decidido. É igualzinha à mãe, disse José Antônio, segurando a filha pela primeira vez. Já nasce mandando. Mas foi apenas quando Rita completou 1 mês que Maria Luzia revelou o que havia feito no cartório. Reuniu toda a família, José Antônio, Raimundo, Chico e o bebê no colo, no alpendre da casa grande. Há um documento que precisam conhecer, disse ela, tirando um papel oficial do bolso. É a escritura de doação perpétua da Aguada de Santa Rita para a comunidade de São Bento. José Antônio pegou o documento com mãos trêmulas. Era uma doação formal, reconhecida em cartório, transferindo os direitos sobre a fonte de água para uso comunitário permanente. Maria Luzia, murmurou ele, isso vale uma fortuna. Vale mais que fortuna, respondeu ela, ajeitando Rita no colo. Vale a certeza de que nenhuma criança desta região passará sede, que nenhum animal morrerá por falta d'água, que nenhuma plantação se perderá por estiagem. Raimundo e Chico olhavam para a madrasta com uma admiração que roçava a reverência. Nunca haviam conhecido alguém capaz de abrir mão de riqueza em favor de desconhecidos. A partir de hoje, continuou Maria Luzia, esta água se chama Aguada do Povo. Pertence a todos e a ninguém, como a chuva que cai do céu. José Antônio sentou-se pesadamente na cadeira de balanço, absorvendo a magnitude do gesto da esposa. Em poucas palavras, ela havia transformado sua herança pessoal num legado para gerações futuras. E se um dia precisarmos desta água só para nós? Perguntou ele. Então estaremos iguais a todos os outros, respondeu Maria Luzia, sorrindo. E aprenderemos que bênção dividida é bênção multiplicada. Naquela noite, enquanto Rita dormia no berço construído por Chico e José Antônio observava as estrelas do alpendre, chegaram as primeiras famílias para agradecer a doação. Vinham a pé, de carroça, montados em jumentos trazendo presentes simples. Ovos, queijos, frutas, mantas tecidas à mão. Dona Maria Luzia, disse um velho vaqueiro, tirando o chapéu de couro. A senhora fez o que nem o governo faz pela gente. Deu água de graça para quem tem sede. Maria Luzia recebeu os agradecimentos com a simplicidade de quem apenas cumpriu o que considerava obrigação moral. Mas José Antônio via nos olhos dela uma satisfação profunda, a paz de quem encontrou seu verdadeiro propósito na vida. Seria esse gesto final a chave para a imortalidade de sua história de amor? Outubro de 1882
Trouxe não apenas o primeiro aniversário da chegada de Maria Luzia a São Bento, mas também uma revelação que mudaria para sempre a compreensão que a família tinha sobre os propósitos divinos. Rita, agora com 3 meses, era um bebê alegre que sorria para qualquer pessoa, como se trouxesse consigo a certeza de que o mundo era lugar bom. Maria Luzia havia recuperado as forças do parto e voltado às aulas na escola do Engenho Velho, onde agora ensinava também Raimundo e Chico a fazer contas mais complexas. Foi numa tarde de sábado, enquanto toda a família descansava no alpendre depois do almoço, que chegou o último presente do destino. 2 crianças apareceram na porteira da fazenda. Menino e menina, irmãos órfãos de não mais que 8 e 10 anos, magros como gravetos, mas com olhos brilhantes de esperança. Viemos da fazenda do coronel Tibúrcio, disse o menino que se apresentou como João. Ele falou que aqui acolhem quem não tem família. A menina chamada Rosa agarrava-se ao irmão com a determinação de quem aprendeu cedo a proteger o que ama. José Antônio olhou para Maria Luzia, que amamentava Rita no colo, e viu no rosto dela a mesma expressão que havia visto quando chegaram Raimundo e Chico. Era o olhar de uma mãe reconhecendo filhos que ainda não sabia que tinha. Claro que podem ficar, disse ela, passando Rita para José Antônio. Mas primeiro vamos cuidar dessa fome. Enquanto as crianças comiam vorazmente na cozinha sob os cuidados de Raimundo e Chico, Maria Luzia e José Antônio conversaram no pomar, sob o juazeiro que agora se tornara árvore adulta. São 6 filhos, disse José Antônio, fazendo as contas nos dedos. Rita do sangue, Raimundo e Chico do coração, e agora João e Rosa da providência. E ainda não acabou, respondeu Maria Luzia, com aquele sorriso misterioso que ele aprendera a reconhecer como anúncio de surpresas. Como assim? Maria Luzia tomou as mãos do marido e as colocou sobre seu ventre ainda liso. Dona Benedita confirmou ontem. Estou esperando outro filho. José Antônio ficou mudo de surpresa. Olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. Esta mulher que chegara ao sertão, julgando-se estéril, e agora anunciava o segundo filho biológico em menos de 1 ano. Maria Luzia, murmurou ele, você não é mulher comum. É milagre ambulante. Somos milagre, corrigiu ela. Eu, você, nossos filhos, esta terra, esta água. Somos prova de que Deus não abandona quem tem fé. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no terreiro e Rita dormia na rede, Maria Luzia teve uma visão que mudou sua compreensão sobre toda a jornada. Viu-se anciã, sentada no mesmo alpendre, cercada de netos e bisnetos. Via a aguada do povo servindo a uma cidade que havia crescido ao redor da antiga vila de São Bento. Via a escola do Engenho Velho transformada em colégio grande, com dezenas de professores formados por seus discípulos. Viu Raimundo como fazendeiro próspero, Chico como mestre carpinteiro respeitado, João como médico que cuidava dos pobres de graça, Rosa como professora que levara o ensino para os sertões mais distantes. Viu filhos biológicos que viriam, 2 meninos que herdariam a fazenda e a levaram aos tempos modernos. Mas, sobretudo, viu o juazeiro de Conceição transformado em árvore gigantesca, sob cuja sombra se reuniriam gerações inteiras para ouvir a história da professora que trouxe a água e do fazendeiro que abriu o coração. José Antônio, disse ela, voltando do transe, quero que me prometa uma coisa, qualquer coisa. Quando eu partir, quero ser enterrada sob o juazeiro, para que meus netos saibam onde encontrar a avó quando precisarem de conselho. José Antônio a beijou na testa, compreendendo que estava casado não apenas com uma mulher, mas com uma força da natureza que transformava tudo o que tocava. Prometo, disse ele, mas ainda temos muito tempo pela frente. Temos uma eternidade, concordou Maria Luzia, porque o amor verdadeiro nunca morre, apenas muda de forma. Seria essa visão uma profecia ou apenas o sonho de uma mulher feliz? Dezembro de 1883 marcou o 2º aniversário do casamento de Maria Luzia e José Antônio, e a fazenda Santa Rita havia se transformado numa pequena vila próspera. A casa grande fora ampliada para acomodar a família crescente, que agora incluía também o pequeno Antônio, nascido em agosto, completando a profecia dos 7 filhos. A escola do Engenho Velho já não comportava todos os alunos. A Câmara Municipal de São Bento, reconhecendo a importância da educação para a região, construiu um prédio próprio na vila e nomeou Maria Luzia
como diretora oficial. Raimundo e Chico, agora com 21 e 19 anos, haviam se tornado seus assistentes, ensinando aritmética e noções de agricultura moderna. João e Rosa, os últimos órfãos adotados, floresciam como plantas bem cuidadas. João demonstrava talento para os estudos e sonhava em se tornar médico. Rosa seguia os passos de Maria Luzia, ensinando as primeiras letras para as crianças menores, com paciência angelical. A Aguada do Povo havia se tornado lenda na região. Em anos de seca, famílias vinham de distâncias enormes buscar água e nunca saíam de mãos vazias. José Antônio mandara construir um abrigo próximo à fonte, onde os viajantes podiam descansar e se alimentar sem pagamento. Foi numa tarde de véspera de Natal, quando toda a família se reuniu no alpendre para dividir a ceia, que Maria Luzia fez seu último grande anúncio. Há uma coisa que vocês precisam saber, disse ela, segurando Antônio no colo enquanto Rita, agora com 1 ano e meio, brincava a seus pés. Sobre o futuro desta família e desta terra. José Antônio, percebendo a solenidade no tom da esposa, chamou a atenção de todos. Raimundo, Chico, João e Rosa se aproximaram, formando círculo ao redor dos pais. Escrevi testamento, anunciou Maria Luzia. Não porque pretenda partir cedo, mas porque o amor verdadeiro planeja para além da própria existência. Ela explicou suas disposições. A fazenda Santa Rita seria dividida igualmente entre todos os filhos, biológicos e adotivos, sem distinção. A escola permaneceria como patrimônio da família, com a obrigação de manter sempre aberta para quem quisesse aprender. A Aguada do Povo continuaria para sempre sob proteção dos Ferreira. Mas há uma condição, disse ela, o olhar percorrendo cada rosto amado. Esta família deve permanecer unida. Podem casar, ter filhos próprios, seguir destinos diferentes. Mas uma vez por ano, no Natal, todos devem se reunir sob o Juazeiro de Conceição para renovar os laços que nos unem. E se algum dia alguém precisar de ajuda? Perguntou Rosa, a mais nova. Então toda a família se mobiliza, respondeu José Antônio, compreendendo a sabedoria da esposa. Porque aprendemos que bênção dividida é bênção multiplicada. Passaram-se os anos como água corrente. Maria Luzia e José Antônio envelheceram juntos, vendo filhos se casarem, netos nascerem, a região se modernizar. A ferrovia chegou, trazendo progresso. O Colégio de São Bento se tornou referência em todo o sertão. A Aguada do Povo abastecia agora uma cidade próspera que crescera ao redor da antiga vila. Em 1920, quando Maria Luzia completou 65 anos, seus cabelos brancos brilhavam como prata sob o sol do sertão. Sentada no alpendre da casa grande, cercada de 15 netos, contava sempre a mesma história. Como uma professora que se julgava incompleta, encontrou no sertão não apenas um marido, mas uma família inteira e um propósito que transcendia sua própria existência. Vovó, perguntou um dos netos numa tarde de domingo, por que a senhora doou a água em vez de vender? Maria Luzia olhou para o Juazeiro de Conceição, agora uma árvore majestosa que cobria meio terreiro com sua sombra generosa. Porque descobri o segredo da verdadeira riqueza, meu filho, respondeu ela, a voz ainda firme aos 65 anos. Não é o que guardamos para nós que nos faz ricos. É o que damos que nos torna imortais. José Antônio, sentado a seu lado na cadeira de balanço, tomou sua mão enrugada e a beijou suavemente. Não éramos pessoas quebradas, murmurou ele, repetindo as palavras que ela havia escrito no diário décadas antes. Éramos vasos escolhidos para receber bênção em dobro. O sol se pôs sobre a fazenda Santa Rita, tingindo o céu de dourado e vermelho. Na Aguada do Povo, a água continuava brotando cristalina, como no primeiro dia. E sob o juazeiro plantado por Conceição, a família Ferreira renovava mais uma vez o pacto de amor que transcendia sangue, tempo e morte. Ali, naquele pedaço abençoado de sertão, duas almas feridas haviam descoberto que o amor verdadeiro não apenas cura, transforma tudo o que toca em legado eterno. A história de Maria Luzia e José Antônio continua vivendo no coração de quem acredita que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar não apenas duas vidas, mas gerações inteiras. No sertão da Bahia, onde a água é mais preciosa que ouro, eles provaram que a maior riqueza está em dar, e que família se constrói não apenas com sangue,
mas com escolhas diárias de amar e acolher.